15 anos é uma data significativa. E eu acordei hoje, estou pensando nessa mensagem já a semana toda, mas hoje eu acordei com o coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Pelos 15 anos que a gente está completando hoje. Por tudo que a gente passou. Quando a gente se reuniu ali para orar hoje antes do culto, a gente lembrou que nem sempre tudo foi fácil, houveram momentos difíceis, mas uma gratidão tomou conta do meu coração hoje quando eu acordei. Eu falei, puxa vida, a gente está debutando. A gente está debutando. A gente começou pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Alguns de vocês estavam lá, Marcelão, a Jane, era quase uma célula, assim, uma coisa muito pequenininha. A gente era um bebê, né, cheio de sonhos, mas nem sabia muito bem como realizá-los, né? E Deus, o nosso Pai, Ele é tão cuidadoso que a gente é uma comunidade, a gente não é uma denominação. E Deus providenciou pessoas capazes, sábias, experimentadas, para nos ajudarem quando a gente era um bebezinho. E no caso específico da gente, a gente conheceu um pessoal lá de Atlanta, que foi uma coincidência, o Rodney Brown, que se tornou um irmão para nós. Ele veio passear com a mãe aqui em Foz do Iguaçu, passou por Londrina, conheceu a capela, a gente se conheceu, e aí ele mandou um grupo de lá da igreja. Eu sei que a gente acabou desenvolvendo uma parceria com uma igreja gigantesca lá de Atlanta, que é a North Point Community Church, que nos ajudou quando a gente éramos bebezinhos, e nos treinando. Eles foram muito generosos conosco, mas muito. A gente tem muita gratidão por essa igreja. Nos ensinaram muita coisa, porque a gente queria fazer uma igreja contemporânea, a gente queria fazer uma igreja diferente, a gente queria fazer uma igreja onde aquelas pessoas que às vezes não gostam de igreja, gostassem de estar. Mas como fazer isso? A gente não tinha modelo, não tinha para onde a gente olhar. Eu já contei algumas vezes parte da minha história aqui. Eu cresci na igreja, depois eu me afastei, depois eu voltei, mas tudo que eu conhecia de modelos de igreja, eu sempre sentia no meu coração que ainda faltava alguma coisa, uma forma mais fácil de comunicar. Às vezes eu ia na igreja, eu me lembro de quando pequeno, quando adolescente, quando jovem, às vezes eu ia para casa assim, não conseguia lembrar do que foi pregado. Eu me lembro, vocês devem se lembrar também, as coisas na igreja a qualidade era sempre muito ruim. Teatro em igreja sempre foi uma coisa vergonhosa. Era uma coisa ruim, né? E estou falando de todas as igrejas, não estou falando da igreja que eu frequentava, né? Eu, por sorte ou por bênção de Deus, eu tive uma mãe muito criativa, que ela fazia muita coisa legal para as crianças da nossa igreja, mas inventava coisas assim. Mas eu lembro que, de um modo geral, a igreja nunca foi um lugar onde os jovens que não são cristãos gostariam de frequentar. Então a gente queria fazer um negócio diferente, a gente tinha isso no coração, mas a gente não tinha modelos aqui. Então esse pessoal de lá ajudou a gente bastante. O Que Demais, que é a programação que todo mundo gosta, a gente aprendeu tudo com eles, eles que inventaram lá e nos ajudaram aqui a montar o Que Demais. Enfim, quando a gente era bebezinhos, Deus nos deu o suporte dessas pessoas que nos ajudaram a gente começar a se desenvolver como igreja. Aprendemos muito e começamos a colocar em prática. Então, muita coisa legal aconteceu nesses anos, muita coisa legal. Mas exatamente como é a nossa vida, nem tudo são flores. Houveram momentos assim muito difíceis, noites sem dormir. Eu me lembro que em 2013, 14, a capela cresceu muito, a igreja estava muito lotada, a gente ainda era lá na Bandeirantes, e a demanda aumentou demais de trabalho, e a gente ainda não estava tão preparado administrativamente, então a gente não cresceu administrativamente, com quadro de funcionários. A igreja cresceu, só aumentou o trabalho das poucas pessoas que sempre estão ali liderando, né? E na minha casa a gente foi afetado, a gente ficou muito cansado. Em julho de 2014, a minha esposa adoeceu com uma depressão, e
Aí quem nos socorreu foram os amigos lá de Atlanta, o pessoal daqui foi carinhoso com a gente também, mas a gente foi para Atlanta para ficar 3 meses lá e deixamos algumas pessoas cuidando da igreja aqui, e elas cuidaram tão bem que quando a gente chegou a igreja dividiu, eles montaram outra igreja. A gente ri hoje, eu dou risada hoje, mas foi um momento muito difícil, onde a gente ficou sem entender, ficou noite sem dormir. Uma pessoa é amiga, daqui a pouco não é mais amigo, vira cara, é uma coisa estranha. Foi pesado. O ano de 2015, eu não me lembro dele, sabe? Quando parece que apagou da memória, de tanto que a gente sofreu. E aí a gente teve que se reconstruir, começar tudo de novo. Exatamente como é a vida de cada um de nós. E a gente sempre foi muito transparente. Eu tenho maior tranquilidade de contar isso aqui para vocês, porque é verdade. E a nossa vida é assim. Então eu sinto que nós estamos chegando. Bom, aí vocês se lembram, em 2018 a gente teve que sair do outro lugar para mudar para cá, isso aqui não tinha nada, então foi uma dificuldade também a gente começar a arrumar. Nessa transição, né, muita gente desiste, fala assim, vou para um lugar que já está tudo organizadinho, né? E não tem problema, porque Deus vai nos sustentando, Deus vai trazendo as pessoas que têm que vir, Deus vai transformando as vidas que precisam ser transformadas, e a cada testemunho desses, esse aqui é de 2006, a gente colocou quase que em tom de brincadeira, porque são as pessoas que estão aqui com a gente, né, desde aquela época, mas a cada domingo, quando você assiste um testemunho aqui, quando eu gravo os testemunhos aqui com as pessoas, a gente fica muito feliz, sabe? É verdade isso, gente. Se uma vida tivesse sido salva do inferno, a gente já valeria a pena. Agora são tantas histórias, tantos testemunhos, que a gente só pode agradecer a Deus. Então, eu sinto que agora a gente está debutando. Nós estamos terminando essa fase da infância e de tudo, e agora a gente vai entrar numa outra etapa. Eu realmente acredito nisso. E já tenho sentido, esse ano as coisas estão assim, muito mais tranquilas, todo mundo muito unido. Como eu disse, hoje não tem tanta gente, porque tem muita gente viajando por causa do carnaval, mas a gente está sentindo, e vocês podem confirmar, que as pessoas estão mais próximas, se amando mais, cuidando umas das outras, e é isso que a gente quer, é isso que é a igreja. A igreja não é outra coisa. Igreja não é um sermão bonito, e música legal, e fumaça. Isso tudo são ferramentas, mas igreja é essa comunhão. E a gente sente que isso está crescendo e que Deus tem nos abençoado. Então, quando a gente pensou na capela, como eu disse, a gente queria fazer uma igreja para pessoas que não gostam de igreja. Então, assim, se eu pedisse para levantar a mão aqui, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje diriam, eu já tinha desistido de igreja, até que alguém a gente já ouviu isso em testemunhos, né? Até que alguém me convidou para vir na capela. E aí parece que eu redescobri o Evangelho de Jesus. E óbvio, né, que com as coisas que a gente começou a fazer, as coisas diferentes que a gente começou a fazer, nossa, a gente recebeu um monte de crítica. Talvez, se você conversar com o pessoal, os crentes mais antigos, nossa, o pessoal criticava muita gente no começo, por coisas que você viu hoje aqui, fumaça, luz, pouca luz, tudo. Nossa, a gente era metralhado. Hoje tem um monte de gente copiando a gente, né? Mas há 15 anos atrás, nossa, não, aquilo ali é show, não sei o quê, um monte de baboseira, né? Mas o que a gente queria? Criar uma igreja que as pessoas se sentissem bem, uma comunicação fácil, uma coisa que você pudesse entender e colocar em prática, uma coisa focada... Muito obrigado, Jane. Essa aqui está desde o começo. E aí a gente colocou na nossa logo uma igreja relevante. O que a gente quis dizer sempre com isso? Relevante é o oposto de irrelevante. Irrelevante é uma coisa que não tem importância nenhuma. Uma coisa relevante é uma coisa que faz sentido para as pessoas, né? Que é útil. Então a gente sempre quis que a capela fosse uma igreja relevante, que ela fizesse a diferença na vida das pessoas. Óbvio
que quem gera a transformação, quem faz tudo, eu falei aqui no começo do culto, é o Espírito Santo, não é a gente. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e eu usei um termo assim que eu até falei, gostei. O nosso trabalho é só tirar o entulho do caminho. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O nosso trabalho é tirar o entulho, né? Deixar o caminho um pouquinho mais livre para que o Espírito Santo possa agir. Então, desde o começo, nosso sonho era esse, alcançar aquelas pessoas que não estão sendo alcançadas por outras igrejas. Então, nosso trabalho sempre foi facilitar o acesso das pessoas a Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a gente inventou isso? Não. Porque o ministério de Jesus aqui nessa terra foi nos aproximar de Deus. Jesus veio a esse mundo construir uma ponte entre nós e Deus. A gente havia rompido esse relacionamento com o pecado. Aí você conhece a história. Aí vieram as leis. Deus usou profetas para falar com o povo, mas chegou num momento na história que Deus falou, olha, vou ter que mandar o meu filho para trazer uma nova aliança, um novo combinado, um novo mandamento, que a partir de agora o nosso relacionamento pode ser restaurado através de Jesus Cristo. E Jesus veio para simplificar as coisas. Uai! Por que às vezes a igreja quer complicar? Jesus veio para simplificar. Quando perguntaram para Jesus, de todas as leis que na verdade não são 10 mandamentos apenas, né? São 613 leis, perguntaram para Jesus, das 613, quais são as mais importantes? Jesus falou, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como você ama você mesmo. Simples assim. Se você fizer isso, de verdade, você já tem um relacionamento com Deus. E aí você dá a oportunidade para o Espírito Santo tratar a sua vida, te livrar do pecado, cuidar da sua saúde, do seu trabalho. Você dá essa oportunidade. Mas foi assim que Jesus resumiu. E Jesus chegou numa época onde tudo era muito complicado, o acesso a Deus era muito difícil. Era muito sacrifício que tinha que ser feito, e sacrifício literal mesmo. Você pecava, aí você tinha que comprar um boi, um cordeiro, uma pomba, levar para o sacerdote com uma oferta, ele ia matar aquele animal, o sangue daquele animal no altar, ia fazer com que seus pecados fossem perdoados, depois você pecava de novo, e aí você tinha que comprar de novo um bezerrinho, uma cabra, um sei lá o quê, uma pomba, e assim, tudo era muito difícil, porque tudo era pecado, eram 613 leis na cabeça das pessoas. Se você desobedecesse uma, você já era réu de juízo. Então era aquela pressão. Então os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, né, aqueles homens conhecedores da lei, humilhavam o povo. Porque assim, todo mundo é pecador, todo mundo tem que fazer sacrifício, não tem... Olha, para chegar a Deus não é assim como vocês estão imaginando, é bem mais complicado. E Jesus veio justamente descomplicar. Falou, olha, acabou aquele ritual de sacrifício, acabou aquilo de pode, não pode, agora mudou, o combinado é outro, agora o Espírito Santo vai viver dentro dos corações de vocês, ele vai dar a noção do que é certo e errado. Você não precisa ficar olhando num manual. O Espírito Santo vai te falar nos seus ouvidos internos, no seu coração, vai te falar, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele, se você der essa oportunidade para ele. Foi isso que Jesus veio anunciar. Mas eu quero ler um trecho para vocês de uma passagem que é muito importante para nós, dessa igreja em especial. Uma passagem muito importante, assim, fundamental para essa igreja e que pode te ajudar a entender algumas coisas, inclusive sobre o ministério da igreja de um modo geral. É um episódio que está registrado lá em Atos 15, se você trouxe a sua Bíblia. E o contexto do que estava acontecendo aqui era o seguinte: Jesus tinha morrido, um monte de gente ainda não acreditava em Jesus, né? Ele foi condenado à morte, inclusive por religiosos, né? Que não reconheciam nele o Filho de Deus. Então Jesus foi condenado à morte, morte de cruz.
Só que aí, ao terceiro dia, como ele próprio havia anunciado, ele ressuscitou. E aí, quando Jesus ressuscitou, criou-se assim um burburinho na cidade, né? Só se falava nisso, porque a Bíblia diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus. Depois dele estar morto na cruz, as pessoas viram Jesus caminhando, conversando, jantando, almoçando com os discípulos, ensinando. Cerca de 500 pessoas viram. Imagina, numa cidade não tão grande, 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Então, todo mundo só falava nisso. E aí o evangelho começou a crescer loucamente, porque você fala, eu não vi pessoalmente, mas a minha mãe viu, meu tio viu, ele estava morto e ressuscitou. Portanto, é o Filho de Deus. Não tem outro na história que falou assim, olha, eu vou morrer, em 3 dias eu estou aqui de volta, ok? Né? Não teve. Nunca aconteceu com nenhum outro líder religioso ou qualquer coisa assim. Então, todo mundo só falava nisso. E a pregação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, era enfática. Ele falou, os apóstolos chegavam e pregavam assim, vocês mataram Jesus, o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Arrependam-se. Era essa a pregação dos discípulos. E num dia se converteram 3.000, no outro dia 5.000, e estava enchendo de gente se convertendo e passando a seguir a Jesus. Aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo já tinha tido uma experiência com Jesus, já estava pregando o evangelho. Nesse contexto, acontece algo estranho, que eu vou ler para vocês, e a gente vai entender por que isso é tão importante para a Capela da Graça e para cada um de nós. Paulo estava pregando na Grécia e ele escutou que na Turquia tinha um pessoal anunciando que para seguir a Jesus você precisava se tornar judeu, porque Jesus era judeu. Então, no versículo 1 de Atos 15 diz assim, alguns homens vieram da Judéia para Antioquia é na Turquia, e passaram a ensinar os irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Uai! Quando Paulo escutou isso, ele ficou louco. Espera aí, como é que é? Vocês estão querendo trazer de novo as coisas que Jesus veio desconstruir? Vocês estão querendo construir de novo? Como assim? É porque esse povo era judeu e Jesus era judeu, então, portanto, Jesus era uma religião judaica, eles estavam querendo pregar isso, e convencer as pessoas que estavam se convertendo a se tornarem judeus. Para o judeu era tranquilo, mas para o grego, para o egípcio, para o persa, era um problema, principalmente por causa disso que eles falaram, da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, é mais ou menos como uma operação de fimose, que todo judeu praticante até hoje realiza quando ainda é bebezinho. Mas você imagina você pregar o evangelho para um adulto de 40 anos e falar que ele vai precisar fazer uma cirurgia naquele lugar, sem anestesia. Era um absurdo. E aí o que aconteceu? Isso levou Paulo, essa conversa, levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e uma discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Paulo ficou tão incomodado e foi tão forte na sua discussão com essas pessoas que estavam anunciando isso, que marcaram uma reunião. Vamos reunir aqui Pedro, os discípulos todos, Tiago, vamos fazer uma assembleia aqui para a gente decidir, deliberar sobre esse assunto, né, para que não aconteça o que está acontecendo. Bom, chegando em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Paulo veio contando, olha, a gente está indo, a gente estava na Galácia, a gente estava aqui em Éfeso, e as pessoas estão se convertendo, estão seguindo a Jesus, coisa linda que está acontecendo. Mesmo fora daquele contexto de Jerusalém, muita gente, ouvindo falar de Jesus, estava se convertendo, passando a seguir a Jesus, eles estavam testemunhando. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, olha só.
que haviam crido. Olha só que isso já é importante. Se levantaram alguns do partido dos fariseus que haviam crido. Os fariseus foram aqueles que crucificaram Jesus, por não acreditar nele. Mas, inclusive, esses homens, diante de Jesus ressurreto, andando nas ruas depois de estar morto, esses caras tiveram que admitir que eles estavam errados. E aí eles passaram a seguir a Jesus. Então, eles já estavam nessa assembleia. Mas, lógico, né? Carregavam dentro de si aquele negócio, né? Você tirar as pessoas do Egito é fácil, difícil é tirar o Egito de dentro das pessoas, né? Elas estavam carregadas de tudo que eles vivenciaram a vida toda. Aí eles disseram assim na assembleia: olha, é necessário circuncidá-los. Quer dizer, aos gentios que estavam se convertendo, né? E exigir deles que obedeçam às leis de Moisés. O que basicamente eles estavam falando? Olha, você pode passar a seguir Jesus, mas não é tão simples assim. É um pouquinho mais complicado. Jesus falou que era só amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, mas não é tão simples assim. E esse versículo não é esse o principal, mas esse versículo é tão importante, porque essa é uma grande tendência das religiões e das igrejas protestantes, católicas e tudo. É uma grande tendência. É mais difícil você explicar a graça e fazer as pessoas viverem pela graça do que pela lei. A lei é fácil, você dá um papel e fala, ó, é isso aqui, isso pode, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, aquele ali talvez, em final de semana. É muito mais fácil isso. Explicar a graça, o perdão através que é de graça, explicar o Espírito Santo, é uma coisa que depende de experimentar, de vivência. Então, muitas igrejas, até hoje, né, a tendência é dificultar as coisas. E qual foi a história da igreja? A história da igreja, nos últimos 2000 anos, é carregada de momentos onde vamos dificultar as coisas. Não é tão simples, não pode ser simples. Se for simples, não gera compromisso, então você tem que apertar a coisa, você tem que dificultar, você tem que pôr cerca, que aí você consegue controlar, seja lá o que for. Enfim. Depois de muita discussão, bem-vindo a uma assembleia da igreja, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Pedro falou assim: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Quer dizer, eu sou um dos escolhidos para pregar esse Evangelho, vocês sabem disso. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Não é que Jesus falou, Jesus agiu. Deus demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Estão entendendo o que Pedro está falando? Olha, gente, Deus amou a todas as pessoas de igual forma. A todas as pessoas. Da mesma forma que Ele nos amou, nos perdoou e nos deu o Espírito Santo, Ele dá a qualquer um que confessar o nome de Jesus. Fala assim, olha, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu creio em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Eles são salvos porque Jesus falou isso, porque Deus fez isso. Ele, Deus, não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Da mesma forma que nós fomos purificados, aqueles que não são judeus, que seguiam outras religiões, que faziam outras práticas, também foram purificados pela fé, da mesma maneira que nós. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos, esses seguidores, um jugo, um fardo, que nem nós mesmos podemos suportar? Por que vocês estão querendo fazer isso? Vocês sabem, diria Pedro, vocês sabem que nenhum de nós consegue cumprir todos os dias as 613 leis. Foi por isso que Jesus veio.
E agora vocês querem colocar de novo esse fardo sobre eles, sendo que nós, que somos os discípulos, os que andaram com Jesus, às vezes nós mesmos não conseguimos cumprir, vocês querem pôr esse fardo sobre essas pessoas? Não está certo isso. Não está certo isso. De modo nenhum, disse Pedro, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. É isso que nós cremos. Aí nessa hora é que acontece uma coisa maravilhosa, ainda mais maravilhosa. Tiago era irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. E Tiago, ele não creu em Jesus enquanto Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Ele convivia, né, com o irmão dele, né, deve ter visto alguns milagres, mas nunca botou muita fé. Imagina, meu irmão mais velho, é filho de Deus, tá bom, né? Deve ter pensado isso, Tiago, né? Imagina, né, o irmão mais velho fala, olha, eu sou o escolhido de Deus. Fala, conta outra, né? Quem tem irmão sabe que é assim. Então, Tiago não creu em Jesus, até que ele viu Jesus na cruz e falou com ele depois, na semana seguinte. Aí ele creu. E aí ele se tornou um dos líderes desse movimento, que chamava movimento mesmo, não chamava igreja. Era um movimento que tinha sido criado. Então ele se levantou nessa hora e fez uma declaração, que essa declaração é um fundamento para a gente, e isso nunca vai mudar se a gente passar por dificuldades, se a gente passar por alegrias, a gente vai passar por muita coisa. Mas esse DNA da nossa igreja, que esse versículo revela, a gente nunca vai perder. Tiago diz assim para aquela assembleia: portanto, eu julgo que nós não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Essa é a missão da nossa igreja, Capela da Graça. Essa deveria ser a missão de toda a igreja que se diz evangélica. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma igreja, jamais. Mas essa é a missão da nossa igreja. Você facilitar o acesso das pessoas a Deus. Foi isso que o Tiago falou. Ele falou, olha, eu julgo que a gente não deve pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Ao contrário, aí ele dá uma ideia, o Tiago, né? Já que está essa polêmica toda, essa dificuldade toda, Tiago dá uma ideia, olha, vamos focar nas coisas que são mais complicadas para os judeus, né? Os seguidores de Jesus que são judeus. Em vez das 613 leis, vamos dar uma simplificada em 3 coisas. Vamos fazer o seguinte, ao contrário, vamos escrever a eles dizendo que eles se abstenham de comer carne contaminada pelos ídolos. Número 1. O que quer dizer isso? O alimento foi oferecido para um santo, para um ídolo, para um deus pagão, e aí você sabe, esse negócio aqui foi oferecido por sujeito lá. Então, quando você sabe isso, então você não come aquele alimento. Vamos estabelecer essa regra, porque é verdade que isso aí é meio complicado. Segunda coisa, que eles se abstenham da imoralidade sexual. Sexo é uma coisa muito fácil de corromper as pessoas, né? Imoralidade sexual, o que é imoralidade sexual? Tudo que envolve sexo que não tem a ver com o casamento entre um homem e uma mulher. Tudo que foge disso é imoralidade sexual segundo os padrões da Bíblia. Então, assim, que eles se abstenham da imoralidade sexual e uma coisa que para o judeu era muito complicada, que é a carne de animais estrangulados e o sangue. Então, né, aquele tempero que a gente faz ao molho pardo, né, que é com sangue, o judeu não pode ver aquilo. Então, eles falaram assim, olha, ao invés de tudo aquele monte de leis, vamos pedir essas coisas só para a gente não ficar tão horrorizado. Fora isso, vamos abraçar esse povo. Vamos abraçar esse povo. Quando a gente for ensinar, fala, se abstenham dessas 3 coisas. Fora isso, olha, vem conviver com a gente aqui, vocês são bem-vindos na nossa casa, são bem-vindos em todo lugar. Foi assim naquela época, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, foi assim que eles chegaram a um consenso. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a animadora mensagem, né?
não vai precisar circuncidar. Os homens, uhul, né? Os caras que estavam lá no culto, né? Quando leram a carta, comemoraram, né? Que não precisavam passar por aqueles ritos que eles estavam exigindo. Mas o que aconteceu 100 anos depois desse episódio? As coisas começaram a se complicar de novo. 350 anos, as coisas deram aquela complicada gigantesca. Quando oficializaram o cristianismo como uma religião, a religião do país, e obrigaram as pessoas a seguir o cristianismo, trouxeram de volta um monte de leis e regras, até chegar em 1049, quando um papa chamado Urbano II mandou um exército atacar os judeus em Jerusalém. Faz algum sentido? Não é porque é papa, não, mas religião, você fazer uma guerra para matar o outro, não faz sentido. Começaram a deturpar isso tudo. Depois veio a Inquisição, que vocês conhecem. Se a pessoa fosse pega comendo um tipo de comida, ela podia ser morta, presa, torturada. O que começou a acontecer? Barreiras, dificuldades, de novo, e de novo, e de novo. Os religiosos parece que têm um apetite por dificultar as coisas para as pessoas. E aí o que eles estão dizendo? Que o que Jesus veio fazer não teve utilidade, porque não, agora é assim, assim, assim. E isso perdurou por toda a história da igreja, até hoje. Até hoje, você liga a televisão, você vê uns absurdos. Você vê uns absurdos. Mas quando você volta para o que aconteceu no tempo de Jesus, o que Jesus ensinou e o que a igreja que foi fundada aqui no livro de Atos, a primeira igreja de Cristo, quando você se volta para isso, essas coisas não têm como persistir, elas precisam ir embora. Essas complicações, essas dificuldades. Porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer, nos aproximar de Deus. Tudo que Jesus falava tinha a ver com amor. Tudo que ele fazia tinha a ver com amor. O pior pecador era amado por Jesus. Você sabe que Jesus só era odiado por religiosos? Você sabia disso? O povo amava Jesus. Por isso que as multidões seguiam Jesus. Jesus era generoso. Jesus distribuía amor. Ele sabia que o amor era a única possibilidade de transformação de vida. Então Jesus amava qualquer um, de qualquer nacionalidade, raça, sexo. Jesus amava a todos, qualquer pecador. Todos os pecadores são amados por Jesus, independente do tamanho do pecado. Mas a igreja teima em fazer isso. Então nós aqui nessa igreja, pelo menos enquanto essa geração aqui estiver viva, a gente não vai deixar, a gente não vai se corromper. Essa é uma promessa que eu faço para vocês, enquanto eu estiver vivo. Enquanto essa geração aqui estiver viva, porque todo mundo está aprendendo sobre isso aqui. A gente não vai deixar isso acontecer. Essa igreja nunca vai complicar as coisas para ninguém. Porque não é lei, não é regra, não é nada que transforma as pessoas. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. É Jesus vivendo dentro do coração das pessoas. Então, tudo que é entulho, a gente tenta tirar do caminho para que o Espírito Santo possa agir na vida de vocês e na nossa. Você acha que eu estou tranquilo? Não. Eu preciso ficar muito esperto. Porque muito me foi confiado, muito vai ser cobrado. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias, eu preciso do perdão, eu preciso de Jesus todos os dias, assim como cada um de vocês. Por isso que quando a gente estabeleceu a missão dessa igreja, ela é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. É a única forma
da gente melhorar, da gente crescer, da gente sair da infância para a adolescência e para a maturidade cristã. É conhecer Jesus, é deixar cada vez mais o Espírito Santo falar conosco, dirigir as nossas vidas. E é isso que a gente quer para essa igreja sempre. Então hoje, no nosso baile de debutantes, eu creio que o Pai Celeste veio dançar uma valsa com a gente. Amém? Eu creio, de verdade. Eu creio que Ele está falando ao coração de cada um de vocês, não hoje, mas sempre, todos os dias, que você é a igreja de Cristo. A igreja não é essa parede, esse teto, esse palco, eu. A igreja somos nós, eu, você, cada um de nós. Quando a gente se reúne, a gente é uma igreja. Então Jesus está falando para você e para mim, olha, não seja um crente chato, ame as pessoas. Independente de qualquer coisa, ame as pessoas. O amor é a única possibilidade de transformação de vida. É o amor. Ame as pessoas. Traz elas para conviver com você. Traz elas junto com você aqui para a igreja, sejam lá quem forem. E deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Porque faz. Toda semana a gente vê um testemunho aqui. Toda semana o Espírito Santo faz o que é obra dele, ele faz. A gente não consegue fazer. Então eu quero desafiar vocês, que são a igreja, vocês que já assumiram a capela como sua igreja, que a gente possa levar isso em consideração. Que esse chamado de ser igreja é para cada um de nós. Não é coletivo, é individual. Cada um de nós. Nós somos a Capela da Graça, nós somos a igreja de Cristo hoje no mundo. Jesus está aqui por causa que uma parte de Jesus está em cada um de nós. Ele está vivo no corpo de Cristo, por isso que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Então, que cada um de nós possamos ser, nessa nova etapa que está começando, de verdade, a igreja de Cristo nessa cidade. Que a gente possa amar as pessoas, que a gente possa estender a mão para as pessoas, porque a hora que você precisar, alguém vai estender a mão para você. É assim. Quando você estiver precisando, alguém vai estender a mão. Alguém vai te sustentar, alguém vai te segurar. Aconteceu comigo. Quando a gente estava sofrendo aqui, eu só suportei, por quê? Porque me seguraram meus braços, seguraram minha esposa, seguraram meus filhos. A gente passou. Então, nosso desafio é esse, meus irmãos. Amem. Não tenham medo de exagerar no amor. Perdoem. Ofereçam graça às pessoas. Assim vocês vão brilhar a luz de Cristo na nossa cidade. Amém? Eu quero terminar essa palavra. Não vou orar. Eu quero fazer um convite especial. Eu quero convidar o meu pai, que tem 70 anos de ministério, 70 anos de ministério. E ele tem 95 anos de vida. Eu quero chamar ele aqui para orar, quero chamar alguns líderes aqui da igreja que estão aqui presentes. Eu sei que muita gente está viajando, mas o Daniel está aqui, o Marcelão. Por favor, venham aqui. Kellen, Lucas. Eu quero chamar aqui para a gente orar junto. Adiloar, gente, eu não vou lembrar de todo mundo. Por favor, venham aqui, venham aqui. Quero convidar um casal em especial também, vocês, queridos, o Melvin e a Fran. Eles fizeram parte da minha história, da história da igreja missionária, companheiros do meu pai, eles moram nos Estados Unidos, são americanos, estão nos visitando hoje. Quero chamá-los aqui também. Quero chamar o Júnior, meu amigo, que está ali também, que representando as outras igrejas. O Júnior é assembleano, ele fala que é do Reteté, é isso, Júnior? Mas é um amigo querido, mas querido, pensa num amigo querido. Quero chamar o Júnior para estar aqui com a gente também. Vamos ficar de pé, melhor, né?
Nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e agradecer pelo privilégio de pertencer à Capela da Graça. Muito obrigado por esses 15 anos de trabalho realizado aqui nesse local e também em outros locais. Muito obrigado por cada pessoa que se converteu, aceitou Jesus como Salvador e Senhor e está se preparando cada vez melhor para ser discípulo do Senhor, servo do Senhor, para fazer aquilo que agrada o Senhor. Muito obrigado pela liderança, muito obrigado pelo grupo que canta, que toca, que faz a música, e muito obrigado por essas pessoas que contribuem, colaboram e cooperam com todo o trabalho aqui na capela. Mais uma vez, abençoe o pastor e todas as pessoas que fazem parte dessa reunião, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém. Gente, muito obrigado por vocês existirem. Eu queria dar uma salva de palmas para vocês.